Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que a direção do Sintrajude nos fez para participar aqui dessa conversa. E eu queria tentar, nesses 20 minutos, trazer para vocês uma contribuição para esse debate. É um debate muito importante. Nós vivemos, no Brasil, um momento em que, especialmente, é importante os debates acerca das saídas, das soluções mais estratégicas para os problemas que o país vive, porque nós vivemos um momento de crise muito importante. Como já foi dito aqui, de crise na economia, de crise política. E eu queria começar aqui a minha intervenção, partindo um pouco de onde o Plinio começou também, chamando um pouco a atenção nossa para nós buscarmos entender a situação do nosso país num contexto internacional que, em última instância, na sociedade globalizada que nós vivemos hoje, no capitalismo globalizado que nós vivemos, esse contexto internacional, ele acaba determinando os contextos nacionais. Nós vivemos num mundo que, diferente daquilo que se aparenta, ou seja, ele não é governado pelos distintos governos que a população, na maior parte dos países do mundo, elegem a cada 4, a cada 5 anos. Nós vivemos num mundo que é governado pelas grandes corporações econômicas, pelo sistema financeiro fundamentalmente e pelas grandes corporações econômicas. E as determinações dessa situação global, ela acaba interferindo, incidindo nas condições particulares de cada país. E o contexto que nós vivemos mundialmente hoje, eu acho que é um contexto marcado por uma polarização profunda, muito importante. É uma polarização que é dada, por um lado, pela ofensiva do imperialismo, dos governos que são submissos, subordinados a esse sistema financeiro internacional, uma ofensiva dos bancos, das grandes empresas, que busca, na ótica do capitalismo, superar essa situação de crise que se abriu em 2007, 2008, teve aquele cataclismo no crédito no primeiro momento, mas é uma crise que segue, com altos e baixos, mas segue se aprofundando até hoje. E o capitalismo, como sistema social, nessa época de decadência do capitalismo, ele permanentemente atua no sentido de concentrar a riqueza produzida na sociedade e, portanto, de impor à maior parte da população uma situação de penúria cada vez maior. Só que esse processo que é permanente, no momento de crise como esse que nós vivemos, ele dá um salto. Porque para que o capitalismo saia da crise, ele precisa criar as condições para elevar de novo a sua taxa de rentabilidade. Crise para nós é desemprego, é sucateamento do serviço público. Para eles, crise não, é quando o lucro diminui. Então, o problema é como fazer o lucro aumentar. E são 3 as condições, falando grosso modo, que são necessárias para que haja uma nova retomada, uma nova expansão do sistema. Primeiro, aumento da exploração sobre a classe trabalhadora. Isso que nós estamos vendo de reforma trabalhista, isso que nós estamos vendo de aumento do desemprego, tem a ver com isso. Uma situação como essa leva a nossa classe a um patamar pior ainda das condições de vida do que já tinha antes, e depois nós vamos ver lá na frente como é que isso sai. Então, primeira coisa é isso, é reduzir o que gasta com o trabalho, aumentar a exploração sobre a classe trabalhadora no mundo todo. Depois, se apropriar daquilo que é público. A reforma da Previdência tem um endereço muito preciso no nosso país. O governo precisa diminuir o gasto que tem com a Previdência Social para aumentar o gasto que tem com o pagamento da dívida pública para os bancos, para o subsídio fiscal e incentivos fiscais para as grandes empresas. Esse país que diz que tem que reformar a Previdência porque não tem dinheiro, esse ano de 2017 vai dar para os grandes grupos empresariais desse país 224 bilhões de reais. 224 bilhões de reais. Isso tem que aumentar, por quê? Porque isso aumenta, retomar o crescimento da taxa de rentabilidade das grandes empresas. Por isso, tirar daquilo que é público. Tirar da Previdência, privatizar o petróleo, privatizar as estradas, privatizar os aeroportos, entregar o patrimônio público e os recursos públicos para o capital. O terceiro tem a ver com aquilo que gera essa situação de demissão, de desemprego, não só aqui, mas no mundo todo, que é o que eles chamam de queima de capital, que é um desinvestimento. Diminui o volume de capital investido. As consequências que nós vivemos disso no mundo todo, e também no nosso país, depois eu volto aqui, é o que gera a que haja, do outro lado, um processo de lutas, de resistência poderosíssimo em todo o planeta. Então, eu não gosto daquela imagem que é muito comum hoje, de que há uma ofensiva da direita, há uma onda conservadora no mundo.
Há uma polarização. E essa ofensiva que vem do lado de lá sequer é da direita, se nós entendemos direita como um qualificativo político. Porque quem aplica essa ofensiva hoje nos Estados Unidos é o Trump. Mas antes dele era o Obama, do Partido Democrata. Na primeira pancada da crise em 2008 e 2009, só da General Motors fecharam 19 fábricas nos Estados Unidos. O salário do povo foi reduzido pela metade, a aposentadoria acabou. E quem aplicou isso com a classe operária americana foi o Obama, do Partido Democrata. Aliás, isso que circula na imprensa de que o Trump ganhou muito voto na classe operária americana por conta do desemprego, foi o desemprego gerado no governo Obama, para aplicar esse ajuste. Quem aplica esse ajuste na França é o Hollande, do Partido Socialista. Quem aplica na Grécia é o Syriza. Quem começou a aplicar no Brasil? O governo do PT. Porque o ajuste não começou agora, ele vai se aprofundando, na medida em que a crise aperta e a burguesia exige de quem está no governo medidas que lhes permitam retomar o aumento da sua taxa de rentabilidade. Mas, a companheira Silva falou aqui do golpe, se nós formos tratar desde esse ponto de vista, golpe no nosso país levaram foram os trabalhadores, que em 2014 acreditaram na campanha eleitoral do PT, que fez aquela polarização, que vocês devem se lembrar na campanha eleitoral, dizendo que se o PSDB ganhasse, ia tirar a comida do pobre, da mesa do pobre. Lembra aquela imagem da televisão? Se o PSDB ganha, some a comida da mesa do pobre. Bom, os trabalhadores acreditaram no PT e deram a vitória, ainda que apertada, para Dilma em 2014. O que é que aconteceu um mês depois? Veio a medida que praticamente acabou com o seguro-desemprego, no momento que estava crescendo o desemprego no país, e acabou com o abono do PIS para os trabalhadores que ganham menos no nosso país. E de lá para cá, 2015 todinho, uma sucessão de ataques aos direitos da classe trabalhadora, de medidas de ajuste fiscal, degradando o serviço público e as condições de vida da população. Foi esse ataque que a Dilma promoveu contra os trabalhadores brasileiros que tirou a sua base de sustentação. Levou à ruptura da ampla maioria da classe trabalhadora com o governo do PT, tirou sua base política e impediu que ela tivesse condições de continuar aprovando no Congresso Nacional o ajuste fiscal que a burguesia exigia do governo do PT. Por isso ela caiu. O Temer veio para aprofundar esse processo. Agora, nós estamos em que situação, companheiros e companheiras? Eu acho que o mais importante neste momento, nós sempre definir uma tarefa mais precisa para esse momento e depois pensar uma perspectiva. Mas esse debate, essa compreensão do que está em jogo e de qual é a localização de cada ator político é muito importante, companheiros e companheiras. Porque nós temos duas tarefas, que é isso que o Plínio resumiu aqui. Nós temos que derrotar essa ofensiva. Há uma discussão se nós podemos ou não. Queria dialogar um pouco com meu amigo Dalma. E depois, o que nós botamos no lugar? Então, primeira coisa, em relação às tarefas imediatas, nós viemos num processo de crescimento da mobilização que vem de há muito tempo. Eu acho que o Brasil viveu em 2013, naquelas mobilizações multitudinárias que nós tivemos no país todo, um processo que mudou a situação política do país. Foi uma rebelião desorganizada, sem direção, mas que expressou um imenso descontentamento, que vai se crescendo, vai se constituindo na base da sociedade com as condições de vida que lhe vão sendo impostas por essa política econômica, que é desenvolvida pelo imperialismo em nível mundial e que é reproduzida em cada país pelos governos que lhe são capachos. No caso, era o governo do PT aqui no Brasil. Aquele processo de mobilização colocou a classe trabalhadora numa situação distinta do que tinha antes e colocou na defensiva a burguesia brasileira, a começar pelo próprio governo do PT. Esse processo não continuou daquela forma, com mobilizações imensas no país, mas continuou de outra forma, com centenas, milhares de greves, cada vez mais longas, mais radicalizadas, ocupações de terra, mobilizações dos estudantes que ocuparam centenas de escolas pelo país inteiro, e nós temos visto desde então um crescente de manifestações, de expressões desse descontentamento da população, que ganha um salto nesse último período na medida que se aprofundam os ataques contra a classe trabalhadora. Bom, qual é a situação em que nós estamos? Nós estamos frente a uma situação em que os trabalhadores foram derrotados por um golpe da direita e agora não há o que fazer? Nós achamos que não. Nós achamos que o governo pensa a mesma coisa que o Plínio. Esse governo que está aí é muito fraco, não tem nenhum ponto de sustentação embaixo. A força que o governo tem hoje é a direção do movimento da classe trabalhadora brasileira. Essa é a força que esse governo tem, porque ele só tem sustentação em cima.
Se o povo vai para as ruas de forma organizada, acaba a reforma da Previdência, acaba a reforma trabalhista e acaba esse governo. Por que o povo não foi até agora para as ruas? É porque não há condições? É um debate, eu não tenho essa opinião. O problema é que nós não temos comando nesse país, porque o descontentamento da revolta embaixo é muito grande. Desde o ano passado nós estamos numa luta com as centrais sindicais, para que se convoque uma greve geral no país. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos fazer com que acontecesse a primeira reunião das centrais sindicais no ano passado, setembro do ano passado. Sabe como nós fizemos? Nós fizemos um acordo no setor metalúrgico, povo nosso, da CSP com Lutas, o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São Paulo, que é da Força Sindical, e o ABC, convocamos uma reunião nacional de sindicatos metalúrgicos e marcamos uma greve de metalúrgico para 29 de setembro. Depois disso, saiu uma primeira reunião das centrais sindicais. Sabe qual foi a discussão que houve nessa reunião, companheiros? Que era exagero nosso. Nós não podemos convocar uma greve por causa de boato. Por enquanto não tem reforma nenhuma colocada. Essa era a discussão desses dirigentes, do comando da nossa classe. E de lá para cá é uma luta, é uma briga. Você não consegue marcar uma mesma data para fazer manifestações, porque nenhum lado quer e nem o outro lado quer. Quais são os dois lados? A força sindical não quer, porque apoia o governo Temer. Vocês viram o papel do Paulinho agora e da cúpula da força nesse processo de negociação da reforma trabalhista e da Previdência. Agora, a CUT tampouco quer. Em primeiro lugar, porque a CUT não tem contradição programática com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência que está sendo feita nesse Congresso. Se vocês tiverem a paciência de procurar nos anais do Congresso a PEC 369, deem uma lida na PEC 369, a reforma sindical do Lula, de 2005, que ele não conseguiu aprovar naquele momento pela reação dos sindicatos. Ela é pior do que essa reforma trabalhista que está aqui. O tal negociado sobre o legislado é o escopo principal da primeira parte daquela reforma. Tem outras duas partes. Isso foi uma política formulada aqui dentro dos sindicatos metalúrgicos da ABC. A discussão, a reforma da Previdência que a Dilma apresentou em 2015, setembro de 2015, essencialmente essa mesma reforma aí, começando pelos 65 anos de idade mínima. Ou nós já nos esquecemos disso? Ela não teve força para aplicá-la, mas a proposta é a mesma. E ainda há um outro aspecto que é preciso considerar. Há toda uma campanha neste momento sobre a classe trabalhadora brasileira para redimir a imagem do PT e do governo do PT. E, portanto, quanto pior for o governo do Temer, melhor vai ser para poder apresentar de novo o Lula em 2018 como alternativa. Então, essa luta contra a direção das centrais sindicais é a luta que nós temos travado, enquanto CSP com Lutas, as organizações das quais nós participamos. Agora, ela tem enfrentado uma oposição duríssima desses setores. Digo mais, companheiros e companheiras, agora, dia 15. Dia 15, na medida que se conseguiu juntar todo mundo numa data, vocês viram a resultante. Então, todo o debate que havia na cúpula das centrais sindicais era o quê? Primeiro, boato, não existe reforma. Aí apresentaram as propostas. Ah, mas não tem como fazer nada, porque a classe trabalhadora foi derrotada, a classe trabalhadora está na defensiva, é muito ataque, não tem condição de fazer, Dalmo. Esse é o problema desse tipo de argumento, é o argumento que eles usam lá. E nós insistindo que não, vai para a porta da fábrica e vê que não é assim. Bom, veio o dia 15. Não quiseram convocar o dia 15 como greve geral. Quase acontece uma greve geral sem ser convocada. Aí esse argumento acabou. Teve uma reunião no dia seguinte. No dia 15, aqui no carro de som de São Paulo, eu tive uma conversa com o menino que é o presidente da CUT. Falei, escuta, vocês querem mesmo derrubar o governo Temer? Estão falando fora Temer aí o tempo todo? Quero. Então por que a gente não convoca uma greve geral, derrota a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o governo Temer acaba? Porque a única serventia que ele tem para quem o está apoiando neste momento é fazer essas reformas. Se ele perde a condição de fazê-las, ele cai. Ele me garantiu, não, vamos marcar a greve geral agora então. Dia seguinte teve reunião. Fomos para a reunião. Qual foi a discussão da reunião? Negociação da reforma trabalhista. Negociação da reforma trabalhista. E se marcou uma outra reunião para ontem, para definir um calendário. No meio do caminho, o que aconteceu? Aprovaram a lei das terceirizações. Agora pode ser que mude, Dalmo, a opinião dos dirigentes sindicais. Sabe por quê? Porque essa lei das terceirizações, como foi aprovada, para além de tudo aquilo que já descreveram aqui, que tem a ver com o que vai causar nas condições de vida da classe trabalhadora, ela ameaça a base social dos sindicatos. Quem é que vai representar os bancários aqui de São Paulo? É o sindicato dos bancários ou é o sindicato das terceirizadas? Porque vai virar tudo terceirizado. Quem representa os metalúrgicos do ABC? É o sindicato dos metalúrgicos do ABC ou vão ser o sindicato das terceirizadas? Porque se prevalecer isso aí, vai terceirizar todo mundo. Agora, eu acho que vai. Mas mesmo assim, ontem teve uma reunião e nós não conseguimos chegar no acordo.
Tem outra reunião segunda-feira com os presidentes das centrais para bater o martelo, vamos ver se sai. Está tendo uma plenária hoje da Força Sindical. Agora, a crise é grande, o problema que nós temos é de comando. Então, é muito importante aumentar a pressão de baixo, porque isso funciona. Ontem nós tivemos uma discussão com os metalúrgicos do ABC e os metalúrgicos aqui de São Paulo. Chegamos num acordo. Qual foi o acordo? Nós convocamos uma reunião de sindicatos metalúrgicos para sexta-feira da semana que vem, dia 31, para fazer o quê? Marcar uma greve nacional do setor metalúrgico. Resolvemos fazer isso ontem e resolvemos divulgar ontem. Para quê? Para ver se pressiona a plenária da Força Sindical que está acontecendo hoje. E a direção da CUT para a gente chegar na segunda-feira e tentar marcar essa data. Mas é uma luta. Então, o papel dos sindicatos neste momento é muito importante. Tem que sair daqui desse Congresso uma resolução cobrando das centrais sindicais que convoque a greve geral. Porque os trabalhadores já deram demonstração que estão dispostos a fazer. O problema é que a direção não quer fazer. Nós vamos ter que obrigá-las. Pode ser que o governo e o Congresso Nacional tenham forçado a mão nesse sentido, com a aprovação da terceirização. Porque pode ser que isso tenha empurrado a direção das centrais a, quem sabe, de uma vez por todas convocar. E se nós fazemos, companheiros, um processo de mobilização dessa envergadura, nós derrotamos essas reformas. O governo, desde esse ponto de vista, é frágil. Ele não tirou tudo isso da reforma ainda, Plinio. Eu acho que a informação que você viu tem a ver com o problema dos servidores estaduais, que primeiro ele disse que tirou todo mundo e depois ele mudou, falando em tirar só os policiais e os professores, porque é um problema legal de como trabalhar isso. Se tira policiais e professores, é 80%, 85% dos servidores estaduais, mas da classe trabalhadora de conjunto não. Mas é até gráfico o exemplo. Professores fizeram uma greve nacional, estão em greve em vários estados. Saiu da reforma da Previdência. Façamos uma greve todos nós e vamos sair todo mundo da reforma da Previdência. Então, é uma coisa... Então, agora, por que é importante entender isso? Porque não é que não chama porque não entende, não é porque não chama porque não viu, não chama porque tem outro interesse. Aí entramos com o problema da nossa alternativa aqui. Eu concordo com o critério que o Plínio colocou. A primeira coisa, se nós entendemos o que está acontecendo com o mundo, por que os trabalhadores sofrem as consequências que estão sofrendo hoje, que tem a ver com a natureza desse sistema em que a gente vive, e que ele não subsiste se não impor todas essas mazelas para a vida da classe trabalhadora, nós temos que, em primeiro lugar, construir um programa que seja o oposto disso, que aponte para as mudanças que são necessárias no Brasil, no mundo, de forma a atender as necessidades da maioria e não dos bancos. Então tem que ser um programa que propõe uma mudança, uma transformação radical na estrutura econômica, social e política do país. Aqui vários camaradas já falaram sobre isso, começando por libertar o nosso país do controle do capital estrangeiro, do imperialismo, com a suspensão do pagamento da dívida, com a proibição de remessa de lucro, com a estatização das multinacionais aqui instaladas, com a estatização do sistema financeiro, a nacionalização da terra, a um conjunto de medidas que nos permita fazer o quê? Reorganizar o país, de maneira que os recursos que o país tem, e o nosso país é muito rico, gente, é um dos países mais ricos do mundo, e de maneira que a riqueza produzida pelo nosso trabalho seja colocada a serviço de atender a necessidade do povo, das pessoas. Agora, esse programa, ele para ser realizado, ele precisa de um governo capaz de fazê-lo. E aí entra um problema que é muito importante, dois problemas. Primeiro, o PT está se colocando como alternativa. A Frente Brasil Popular se organizou para apresentar o Lula como alternativa ao caos em que o país está. O problema é que o Lula está na origem desse caos. O governo Dilma começou esses ataques. Qual é a mudança programática que a Frente Brasil Popular ou o Lula estão defendendo neste momento? Sabe qual é, companheiros e companheiras? Nenhuma. Então nós não podemos trocar os 6 pela meia dúzia. E eu acho muito importante isso, porque nós temos que fazer um esforço monumental entre nós. Não pode haver reservas em relação a isso, para construir a unidade na luta, para que o trabalhador se defenda dos ataques que está sofrendo. Agora, a apresentação dessa alternativa política não existe unidade sobre nós. E nós não podemos misturar as duas coisas, porque há uma fronteira muito tênue entre a Frente Brasil Popular apoiar a luta dos trabalhadores contra a reforma da Previdência e a Frente Brasil Popular tentar transformar a luta dos trabalhadores contra a reforma da Previdência em apoio ao Lula em 2018. Porque é essa ideia que impede a CUT de defender a marcação de uma greve geral. Porque eles preferem que fique para 2018 para que o Lula possa voltar ao governo. Para fazer o quê? Qual é o programa do Lula? Esse mesmo programa que está aí. Então, nós não temos acordo com isso. É necessário um programa e uma alternativa da nossa classe, que começa por esse programa,
mas vai ter que plasmar num governo que seja capaz de transformar esse país, de aplicar esse programa. E é um governo socialista, de trabalhadores, sem patrões, sem corruptos. E um governo como esse, companheiros e companheiras, nós não vamos constituir nas eleições. É a dificuldade que nós temos com essa discussão de que a saída está na hashtag Lula 2018 ou na frente de esquerda socialista para termos uma alternativa única em 2018. Porque se nós dissermos para a população brasileira que a saída é um candidato do PSTU em 2018, nós vamos estar mentindo. Porque nenhum governo que transforme esse país, que aplique esse programa, vai ser eleito através desse sistema que está aí, que nós estamos vendo todo dia na televisão, que é completamente controlado pelo poder econômico. O Brasil precisa, companheiros e companheiras, de uma revolução, como fizeram os operários na Rússia em 1917, faz 100 anos. Pela primeira vez na história, os operários se rebelaram, se juntaram aos demais setores explorados, tomaram o poder, instauraram o seu governo, governaram o seu país, mudaram as suas vidas e mudaram o seu país. Eu pergunto, por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Por que a classe operária brasileira, a classe trabalhadora brasileira não pode fazer a mesma coisa? É fácil? Claro que não, é muito difícil. Está colocado ali na esquina para a gente fazer? Não. Mas eu digo para vocês, se nós não começarmos a discutir isso com a nossa classe, a preparar as condições para isso, não vai estar colocado nunca. Toda a caminhada não começa com o último passo, começa com o primeiro. Então eu acho que a esquerda brasileira, além de levantar um programa anticapitalista, que rompa com tudo isso que está aí, que propõe uma mudança profunda em toda a estrutura econômica, social e política do país, tem que discutir com a nossa classe que o meio, o caminho para realizar essa transformação não é essa via morta das eleições. É da nossa luta, é nas ruas. Nas ruas, o povo desse país pode mudar tudo isso que está aí. O governo que aí está, o sistema que aí está, foi construído por homens e mulheres. Nós, homens e mulheres da classe trabalhadora, podemos construir outra coisa e colocar no lugar, com a nossa luta.